Oi, gente, esse aqui é mais um episódio do Despertar em Duas Podcast. Eu sou a Gi. Eu sou a Leti. E, gente, a gente tava pensando em qual que seria esse tema. E na última caixinha, uma amiga minha fez um comentário sobre um tema que a gente também estava refletindo muito. E atualmente eu vivi um pouco das influências, assim, e do quanto, de fato, esse tema estava reverberando na minha vida, que é o tempo que a gente passa nas telas. E aí, eu queria já trazer um dado, já chegar com um dado bombástico aqui, pra gente começar muito bem, que os brasileiros, eles dedicam uma média de 6% da vida adulta, o equivalente a 3,6 anos, ao uso do celular. E já as atividades de esporte e bem-estar representam 4% só do nosso tempo. E eu fiquei, assim, muito pensativa. Esse dado foi um dado que saiu na newsletter da Fernanda da Escuta Ela. E aí eu achei super interessante. Eu falei, gente, bem quando a gente vai gravar esse tema, saiu esse dado. Eu falei, eu vou ter que usar. e eu fiquei muito refletindo, assim, só pra introduzir o porquê que começou isso na minha vida, né? Porque eu tô sentindo bastante desse tema. Porque agora que eu tava num esquema, como vocês já sabem, 100% home office. E aí, quando eu fui para o esquema de estar presencialmente, eu percebi o quanto, de fato, eu passava tempo no celular. Então, agora eu sinto que meu tempo, ele tá um pouco mais, assim, que a gente até conversou, né, que você falou, Gia, acho que você vai sentir um pouco da rotina, assim, da coisa de organização e tal. E eu senti que quando eu tô no celular, eu tô por uma coisa muito específica. Eu tô por uma função. Eu não tô ali rodando, tipo, no scrolling infinito, sabe? Se eu tô ali, por exemplo, produzi um conteúdo, fui lá e postei. Ou, quero pegar uma inspiração, eu vou lá pontualmente para fazer algo. E quando a gente tem mais tempo ocioso, assim, a gente acaba indo lá e fica, né? Você consome, você faz, você cria, mas você fica, assim, infinitamente, assim. Sim. Então, eu percebi que a minha relação não estava legal. E eu acho que eu só percebi que não estava legal porque, de fato, eu mudei o meu contexto e a minha relação com aquilo, sabe? Incluir mais tempo de leitura, tudo mais. Então, aí eu comecei a perceber um outro lugar meu que eu não estava me percebendo nesse lugar. Sim. É difícil, eu acho, a gente fazer essa autopercepção também, né? E pegando nesse seu gancho do que você se autopercebeu, eu me autopercebi passando tempo demais na frente da tela assistindo série. Tipo, eu claramente passo mais tempo assistindo série do que scrolling no Instagram, com certeza. O TikTok eu não uso. Eu entro no TikTok quando a gente vai postar alguma coisa do Despertar em Duas. Eu entro, posto, aí eu dou uma mexidinha, descubro alguém novo, falo, legal, e saio. Tipo, eu não mexo no TikTok. Agora, no Instagram, eu mexo, mas não é tanto quanto, por exemplo, o tempo que eu passo assistindo série, assim. Eu passo um tempo muito grande e começou a me incomodar de uma maneira muito profunda, porque antigamente eu sentia que eu passava mais tempo assistindo série de final de semana, era um momento de lazer. Mais específico, né? Mais específico. Só que isso virou a rotina do dia a dia. Eu chego do trabalho e eu fico 100% assim no sofá assistindo alguma série. Tipo, gente, você fala qualquer série, acho que eu já assisti. Bota aí nos comentários, já assisti tal, já assisti várias, já assisti muitas. Porque eu fico muito tempo. Só que aí eu comecei a sentir um desconforto de não querer agir para permanecer naquele lugar. Então, putz, que preguiça, por exemplo, de levantar e cozinhar minha marmita de amanhã. Quero ficar aqui, quero terminar essa série. Então, começou a ficar muito claro pra mim o tempo que eu tava deixando de poder investir em outras coisas pra ficar na frente de uma série, assim, sabe? Então, eu acho que quando a gente diz um pouco desse tempo das telas, a gente pensa logo no Instagram. Só que ele tem também o quanto você... Coisas, né? Pra muitas coisas. O quanto você gasta tempo, tipo, assistindo série, assistindo filme, assistindo televisão. Jogando. Acho que a gente tem que ter essa autopercepção. E querendo ou não, no fim das contas, o que a gente tava conversando hoje de manhã, que é isso. A gente sente, às vezes a gente fala, putz, eu tô sentindo que eu não tô vivendo. Mas é óbvio que eu não tô vivendo. Eu tô perdendo um tempo ferrado na frente de uma televisão assistindo série, sabe? Assistindo coisa de ficção ou assistindo, tipo, sei lá, vlog, assistindo vida de outras pessoas e eu tô deixando de viver a minha. A sua. Muito maluco. Total. E eu acho que quando você falou isso, e a gente até tava assim antes, né, falando, e veio desse lugar que eu acho que ainda tem um ponto, assim, lógico que qualquer tela, eu acho que tem os seus malefícios e tem a sua relação que não é tão
boa, né? No fundo, se você fica ali muito tempo na frente das telas, vai ser ruim de qualquer jeito. Mas eu acho que a pior coisa que é, de fato, o celular é porque a gente tá vivendo num tempo muito acelerado. Sim. Então, por exemplo, é diferente você sentar ali e falar, pô, eu vou assistir uma série, vou passar um tempo, ou assistir um filme que é 2 horas. Outra coisa é você ficar aqui com milhões de vídeos de 30, 40, 50 segundos, 1 minuto, e você começa... Aí o áudio do WhatsApp, você já começa a acelerar no 2, porque você não tem mais esse tempo, sabe? Então, todos os tempos, a gente tá o tempo inteiro se atolando de informação, sabe? E eu acho que uma coisa que eu tenho refletido muito é que nunca é o suficiente. A gente sempre quer consumir mais conteúdo, sabe? Quanto mais você quer, mais você quer. Então, eu vou assistir um podcast. Eu quero assistir outro podcast. Outro. Só que você tá tão cheio de informação que você não consegue receber as coisas, sabe? Tipo, você não consegue ter insights, você não consegue fazer nada. Você fica literalmente atordoada com essa quantidade de coisa, assim, sabe? Então, eu pensei muito sobre isso. E também pensei, principalmente com quem mexe com isso, o quanto a gente tem que ter essa atenção. Então, por exemplo, eu que faço social media ou qualquer coisa. Cara, quando eu não tô consumindo, eu tô fazendo. E aí eu tô buscando inspiração. Só que, e o tempo que eu não tô nisso aqui, sabe? É muito difícil você realmente entender o momento que você tá trabalhando e o momento que você tá ali só porque você já foi ficando ali, sabe? Tipo, como que a gente consegue ter esse limite, sabe? Eu acho isso bem desafiador. Isso do trabalho é muito, porque às vezes eu também sou criadora de conteúdo, né? Então eu cuido do departamento de comunicação e aí eu fico, nossa, deixa eu ver uma coisa aqui do Instagram da empresa. Eu abro, quando às vezes eu já assisti uns stories de umas 3 pessoas, eu falo, caramba! Eu falo, deixa eu ver, pera, foca. Então, realmente, tipo, quem trabalha com isso é muito desafiador, porque você, de fato, você precisa pegar essa inspiração, ou você simplesmente abre, só que num hábito, quando você vê, você já tá vendo outra coisa. É bem desafiador, mas isso, eu queria fazer um comentário, não sei se eu já comentei isso com você mesmo, porque isso que você falou do tempo, tá muito acelerado e tal, a gente tem que começar a se auto-perceber nisso, porque eu fui, ano passado, no HSM, que é um evento muito bacana, com várias palestras sobre vários temas, mas principalmente é muito pro ambiente, pra vida profissional, assim. Então, tinham várias palestras de diversos assuntos, de liderança, de comunicação, várias coisas. E foi toda a minha empresa. E a gente foi. E aí eu comecei a perceber um comportamento nas pessoas enquanto a gente parava para assistir uma palestra é de 45 minutos, 1 hora, né? E aí a gente parando para assistir, dava 10, 15 minutos, as pessoas começavam a levantar, amiga, pra ir embora. E aí eu comecei a reparar naquilo e eu falei, cara, tipo, as pessoas elas não têm mais a resiliência mesmo de ficar sentada e escutar 45 minutos, 1 hora de um tema só. E eu acho que isso eu vou falar, não era uma galera da geração Z lá, não. Era uma galera da geração Millennium, geração Y. Porque todo mundo que já tem um cargo assim mais de gerente, analista, gerente, então não é estagiário, não é assistente. E ainda assim, essas pessoas também, elas já estão tão acostumadas ao celular, de você absorver um conteúdo. Você tem que ter, porque o tempo médio das pessoas ficarem no seu vídeo, o seu gancho, ele precisa vir nos primeiros 6 segundos de vídeo, né? Então, se não vier a nada interessante em 6 segundos de vídeo, a pessoa já passa pro próximo. E isso tem um dado também, mas a gente precisa buscar, enfim, posso até buscar depois para colocar nas legendas, mas eu lembro que eu vi isso em algum lugar. Mas eu achei muito interessante observar esse comportamento das pessoas, porque é isso. A gente passa e a gente quer absorver um conteúdo magnífico em 15 segundos, no máximo 1 minuto. A gente quer um super conteúdo e a gente já não tem mais a capacidade de ficar assistindo uma palestra de 1 hora. Total. Que loucura isso, sabe? E eu acho que a gente tem que... Porque isso, gente, a gente não sabe. Só que tudo isso interfere em coisinhas cotidianas do nosso dia a dia. Gente, as minhas cachorras estão em casa dessa vez, então talvez tenha um latido outro, mas eu vou cortando. Eu acho que tem um ponto disso, né, de você falou dessa questão da resiliência, que eu acho que as pessoas querem um conteúdo rápido sem ter o esforço do aprendizado. E assim, gente, qualquer coisa que é entregue assim também, não é uma coisa que você consegue ter estruturado pra você e pra sua vida, sabe? Aprendizado demanda esforço cognitivo, de você realmente fazer conexões neurais, tipo, parar um tempo, ter tempo de entender, de correlacionar as coisas. E a gente só quer uma coisa, tipo assim, uma frase de impacto. Não, e pra uma além, coisa, o pessoal sabe, complementando, assim? pra além disso,
o processo de aprendizado, ele precisa de um estado de presença. Exatamente. E o quanto você tá scrolling, você Não tá, dá. tipo, num estado de presença de estou aprendendo agora. Você não tá. Total, Você só não tá tá. lá assim. Aí você quer que do nada absorver um conteúdo e super isso vai mudar a sua vida. É difícil, né? Total. Não, e eu penso nessa questão do tempo também, né? Dessa coisa da rapidez e tal, de querer colocar no 2 pontos e nanã. Que às vezes a gente tem um pouco desse comportamento. Por exemplo, tô lavando a louça ouvindo podcast. A gente tá sempre com a atenção dividida. Sim. Que já é um pouco desse comportamento que tá se expandindo para outras coisas da nossa vida. Né? Então tem vezes. Essa semana, acho que foi. Não, já faz umas 3 semanas, um pouco antes de eu entrar nesse esquema presencial. Teve um momento que eu me peguei, que eu falei, Giovana, paro agora. Eu parei, juro, parei tudo, sentei no chão, eu fiquei um tempão respirando. Por quê? Porque, gente, eu fiquei chocada. Eu tinha me comprometido a escrever nas páginas matinais. Eu tava escrevendo, aí eu lembrei que eu queria ouvir uma parte de um podcast que eu não tinha acabado de ouvir. Eu botei o podcast e eu tava com outra coisa, assim, tava uma bagunça de informação. 4 coisas ao mesmo E tempo. eu, tipo assim, nossa, gente, eu tô muito ruim, não tô entendendo nada. Aí depois eu parei e falei, mas eu sou louca, né? Porque assim, como é que uma pessoa em sã consciência vai conseguir administrar 3 conteúdos diferentes? Aham. O que eu tô lendo, o que eu tô ouvindo e o barulho do rádio da sala. Sim. Eu falei, tô maluca, tô Aham. completamente doida. Sim. E depois a gente fica pensando, né? Ai, nossa, a gente tá cansado. É claro. Sim. A gente tá consumindo muitas coisas de diversas formas. E essa informação muito rápida, em telas diferentes. Às vezes você tá com o computador, com o celular e com não sei o que lá ali, sabe? É, E eu o que fiquei vai- realmente Aham. assustada. Uma das coisas que eu percebi que eu falei que quando começou a me incomodar mesmo, quando eu parei pra perceber o quanto eu tava assistindo de série, foi porque eu não tava só assistindo série. Eu tava assistindo série e eu tava jogando um joguinho no iPad. Então, e quando o iPad tava sem bateria, eu senti um desconforto. Tipo, eu já tô super parando pra prestar atenção em uma série. Por que que eu preciso jogar algo ao mesmo tempo? E eu lembro que a minha prima, toda vez que a gente assistia filme, assistia série, ela ficava assistindo, descendo o feed do Que Instagram. louco isso, Tipo, gente. cara, a gente tem que parar pra tomar cuidado com isso, porque é isso, a gente tá. Vai dar pane. Total. A gente vai ficar com pane. Do nada, a gente vai, Total. tipo, pifar, porque não faz sentido nenhum a gente ficar consumindo. E a gente faz isso. E a gente tem que tomar cuidado, porque é um vício que a gente tá entrando. Porque, de fato, é um consumo de dopamina que tá vindo, é uma dopamina instantânea. E é uma dopamina que passa rápido. Daqui a pouco ela vai acabar. Por isso que a gente quer de novo. Porque ela não tem... O efeito de dopamina de você ficar lá scrolling, ela não é o mesmo efeito de dopamina de você ir fazer um exercício físico. Ele reverbera, tipo, ele atinge outro nível de dopamina. Só que você ficar na tela do celular, vendo outras coisas, ele vai embora Benefício muito rápido. pontual, né? Não tem esse Exato. benefício prolongado que você Sim. tem, os efeitos, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, sabe? Não sei se você quer complementar alguma coisa. Eu ia puxar uma coisa, porque Pode eu queria ir. que você falasse uma coisa. Tá. E eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Que eu acho que tem a ver com quem produz conteúdo, mas eu acho que tem a ver com o momento que a gente tá vivendo muito, que é essa questão de oportunidades e das marcas estarem buscando micro-influenciadores e pessoas mais reais e tal. E que a gente passou meio pra viver produzindo conteúdo da nossa vida, Sim. sabe? O tempo inteiro a gente tá... Sei lá, só falta a gente gravar a gente no banheiro, assim, sabe? Tipo, É. primeiro que eu já acho muito engraçado, e foi até uma coisa que a gente falou, que vamos gravar um vlog da gente, tipo, se preparando e tal. E eu tava vendo o Thiago do Tira do Papel, que eu acho ele, assim, excelente. E ele falou, gente, eu acho esquisito gravar fingindo que eu tô acordando e filmando isso. E eu fiquei pensando, gente, até acordar a gente tem que gravar agora, sabe? Pra fazer Tudo sentido, né? pra contar uma narrativa e tem que e viver pra isso, assim, sabe? Viver pra postar. Porque quando a gente tá ali sendo gravado, a gente não tá vivendo em presença. Porque a gente tá Sim. pensando, será que eu tô saindo de tal jeito? Será que tá bonito? Será que não tá? E aí, era exatamente isso que eu queria pedir pra você puxar, que é... Aí a gente começa a ter que colocar tudo de um jeito que meio mascarado, assim. Então, vou ajeitar o sofá pra ficar assim, o café... não, essa foto tá horrorosa, esse vídeo não tá saindo bom. E aí, além da gente não tá vivendo a nossa vida, a gente tá fazendo uma vida totalmente vitrine. Sim. Que a gente não consegue atingir isso no nosso dia a dia. A gente não consegue sustentar esse lugar, sabe? Sim. E eu acho que vira um lugar que a gente vai gerando um monte de desconforto interno pra gente mesmo. E a gente que tá
tipo, levando pra esse lugar, sabe? Sim. Eu tinha comentado com a Gi, né, antes da gente começar a gravar, disso do... Eu já ouvi muito esse termo, não sei se vocês já ouviram, a Gi por acaso não tinha escutado, da romantização. A gente tá romantizando a nossa vida, a gente tá romantizando a nossa rotina. E o quanto eu sinto que existe o lado de quem está fazendo isso. Então, por exemplo, eu quero gravar um vídeo hoje de um vlog e tal. Quando você grava e você romantiza um pouco, você também tá preparando para você um belo café da manhã. Então eu acho que muita gente fala da romantização nesse sentido de assim, romantiza a sua vida, não faça as coisas também de qualquer jeito, sabe? Você vai tomar um Entendi. café sozinho, faz um café da manhã bonitão pra você. Prepara um prato bonito, não precisa deixar lá a panqueca feiona. Deixa a panqueca, coloca um moranguinho do lado, joga o mel de uma forma bonitinha. Então eu sei que existe essa romantização pra si próprio. Só que também o quanto essa romantização pra postar entra um pouco nesse lugar da gente mascarar de tudo ser uma vitrine. Parece que tudo é uma propaganda. Sim. Até a nossa rotina é uma propaganda da nossa vida, assim. Então, o quanto de fato aquilo é a realidade ou o quanto aquilo não é a realidade. Só que também uma coisa que, como eu fiz uma tentativa de gravar vlog, porque eu queria tentar. Na Austrália eu gravei alguns que a gente tinha falado, né, no episódio anterior. Mas eu queria tentar gravar. Eu queria, assim. Eu quis, do nada, há uns meses atrás, fazer a tentativa de gravar vlog. E quando eu tava tentando, eu não fui pra frente, tá, gente? Porque eu fui editar e eu me senti muito invadida, um pouco. Pelo menos naquele momento, a hora que eu fui editar, eu falei, pô, tô filmando muito minha casa. Aqui agora, a gente até desconstrói um pouco minha casa. Minha casa não é assim, nesse cenário que vocês estão vendo. Meu sofá é do outro lado, a gente traz pra cá, enfim. Só que no vlog, quando eu fui gravar, eu deixei a câmera ali e filmei eu caio no sofá assistindo filme. Tipo, é um momento tão nosso, tão íntimo. Aí eu me senti um pouco invadida quando eu tava editando. Eu falei, cara, não tô gostando disso, enfim. Mas eu adoro acompanhar vlog de outras pessoas, tá? Eu adoro. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu lembro que quando eu tava tentando gravar vlog, isso tava me incentivando a fazer as coisas de uma maneira certa. Tipo, me incentivava, por exemplo, a lavar a louça mais rápido, porque eu não queria deixar a louça bagunçada, porque eu queria filmar. Então, algumas coisas eu senti um efeito positivo. É porque você sabe que tem alguém vendo, né? Exato. Então Você quer deixar as coisas mais em ordem. correto, mais coerente, assim. Ou, por exemplo, você também quer fazer aquele compromisso. Se no vlog eu quero que apareça que eu tô fazendo fazer exercício aquilo. físico, eu vou fazer exercício físico para aparecer no vlog. Então eu senti um pouco esse benefício da romantização e de capturar esses momentos com esse compromisso um pouco maior com o que eu queria filmar, eu tenho que fazer porque não tem como. Mas também esse lado do... A gente tá assistindo a romantização da vida de outra pessoa. E o quanto isso impacta na gente. Total. Uma vez eu fui começar. Eu tava com muita saudade da Austrália, falando de novo da Austrália, mais um episódio. Mas eu fui assistir o vlog de uma. Eu joguei vlog Gold Coast, porque eu queria ver a cidade, eu queria ver. Eu não aguentava mais ver os meus vídeos, eu queria ver. Queria ver as pessoas em tempo real, assim, um pouco. E aí eu fui ver vlog de outras pessoas. Aí começou a me bater uma nostalgia, comecei a chorar, comecei a falar pro Caio que a gente não tava vivendo a vida, e não sei o que lá. E aí ele falou, linda, mas também você tá aqui, na sua realidade de agora, vendo a realidade de outra pessoa, se comparando. Ele falou, pô, o quanto tá sendo positivo você assistir esse vlog aí que você tá assistindo? Tipo, não é culpa da pessoa que tá gravando. É o quanto eu tô me relacionando, o quanto eu tô interpretando e trazendo internamente daquilo que eu tô assistindo. Então, é isso, a questão é essa. A gente tem que tomar cuidado com as telas, porque a gente tá sempre vendo a vida das outras pessoas, um recorte, uma romantização, enfim. E tudo a gente acha, no momento da comparação, é meio que automático. A gente já acha que o do outro é melhor do que a gente tem. E eu acho que isso vira um efeito tão gigante, assim, sabe? Total. Nossa, eu acho isso, tipo, importantíssimo, assim, da gente observar realmente como esse consumo tá afetando a gente, sabe? De que forma, o que a gente tá consumindo demais, como a gente pode melhorar essa relação. E até um pouco do que a gente tinha falado, acho que foi ontem ou foi hoje cedo que eu falei pra você, eu falei, Ami, eu tô assustada, porque eu tô perdendo minha juventude. E não é só a nível de todas as outras coisas que a gente já conversou, né? De, tipo assim, ter que lidar com várias coisas, então, sei lá, trabalho e tudo mais. Mas também é isso, porque hoje, a hora que eu parei de manhã cedo, que eu acordo cedo, e eu tive que trabalhar cedo pra gente estar gravando aqui, então, 5 horas da manhã eu tava trabalhando, fazendo os conteúdos.
E eu falei, cara, eu tô produzindo conteúdo pra alguém consumir. Aham. Só que esse tempo que eu tô produzindo, eu podia estar vivendo. Tipo, Sim. eu podia estar pintando, eu podia estar fazendo N coisas. Tudo bem que tem uma parte que é trabalho. E isso aqui também é um trabalho, Sim, né? Que é o que a gente sim, já é. conversou também. Mas, assim, entende que mesmo que seja uma coisa pessoal, e se você vive muito nesse contexto, pra onde vai o espaço da vida mesmo, sabe? Sem você tá gravando, sem você tá... E, por exemplo, por mais que às vezes eu poste algumas coisas da minha rotina, cara, ia ser insano se eu gravasse minuto a minuto Aham. ou hora a hora como é minha rotina. Sim. Porque se eu já sinto uma certa... É que eu vivendo a rotina, eu já criei essa disciplina, então pra mim ela é tranquila. Porque eu já entrei nesse flow. Mas quem vê de fora, às vezes pode até falar, meu, impossível seguir essa Aham. rotina, Sim. sabe? Ou até se sentir mal. Sim. De tipo, ela faz isso, ainda faz marmita, ainda faz... Só que, cara, é a minha realidade. Eu Aham. entrei já nesse esquema, sabe? Sim. E também tem dias que, por exemplo, sexta-feira, ontem, né? Anteontem. Que eu não consegui dar conta de fazer a marmita. Porque eu cheguei às 11 horas da noite, eu tava exausta. E eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer a marmita hoje. Só que, por exemplo, não postei. Hoje eu não fiz a marmita. Eu só não Aham. postei que eu não fiz a marmita. Sim. Entende? Mas os Então, dias que... sim, e exatamente. nos dias que eu fiz. Aham. Então, eu acho que tem esse lugar também da gente entender que a outra pessoa que tá ali atrás é completamente falha. Sim. E que a gente, de fato, não pode esquecer de que as pessoas compartilham aquilo que elas querem. E que, de fato, pode fazer algum sentido, pode incentivar, pode inspirar. Ninguém vai falar o quanto é desafiador ou o quanto tá tudo bagunçado, tudo errado em outros Sim. momentos da vida e do dia, né? E para além disso, a gente acompanha muitas pessoas nas redes sociais que literalmente trabalham com isso. Totalmente. Então, e que ganham, o né? tempo Que, dela, que exato. podem direcionar o tempo a isso. Então, o tempo dela é, de fato, gravar Fazer a isso. rotina dela. A rotina dela já vai ter um tempo, um gap aí de 3 horas a mais do que a sua, porque o trabalho dela é aquele. O trabalho dela é ela filmar ela fazendo café da manhã, é ela filmar ela não sei o que lá. Então, isso já é outra coisa. Ela não tem que ir para um trabalho e, além de tudo, fazer tudo isso, né? Mas isso a gente tá falando um pouco num lado aqui de criação de conteúdo, né? Assim, essa coisa da gente criar conteúdo. Mas o quanto quem não cria conteúdo também perde tempo nas telas. E aí todo esse efeito que a gente falou, da gente, tipo, ficar entrando nessa questão de comparação e tal, mas o quanto isso deixa a gente não agir. Sabe? Eu acho que eu queria entrar um pouco nesse lado, assim. O quanto a gente tá tão viciado em ficar na frente das telas que a gente simplesmente não consegue agir. E parece muito desafiador passar por cima disso. E tem muita gente que, assim, dicas de como ficar mais longe do celular. Coloque o celular para carregar longe. Cara, eu sinto que quem faz isso faz durante 2, 3 dias e já não faz mais. Porque você dormir com o celular carregando longe, eu acho um baita... Eu acho que na prática isso não acontece um pouco. Porque você vai dormir, você tá mexendo no celular antes de dormir, gente, um pouco. Ou você quer deixar o celular perto porque se alguém te ligar, você vai atender fácil. Porque você tem medo de o despertador não tocar e você não ouvir. Então, eu não sei se você dorme com o celular perto. Eu durmo com o celular do meu lado. Não tem jeito, assim. Mas é isso, o quanto... Coisas práticas do dia que a gente deixa de fazer porque a gente tá muito tempo na tela. Quando a gente vê, já passou um tempo e a gente ficou na tela. Ou, por exemplo, quais são as ferramentas? O que a gente tem que fazer pra gente diminuir tanto? Sabe por quê? O que eu tô falando tudo isso? Porque é um limite que você mesmo precisa colocar pra si mesmo. Então fica desafiador a gente se colocar um próprio limite. Principalmente porque são coisas que a gente não tá enxergando de uma forma muito clara. Porque, por exemplo, um limite, por exemplo, de alimentação. Fica uma coisa um pouco mais nítida da alimentação, porque o seu corpo vai responder, a sua saúde vai responder. Se você estiver absorvendo e comendo muitas coisas que não são saudáveis, aquilo tudo vai... Alguma hora aquilo, o seu corpo vai falar. O quanto a gente perde de tempo nas redes sociais, não sei o que vai falar, o que vai ser falado. Como que você vai enxergar que você tá passando dos limites? Do tanto de tempo que você perde nas telas. Sim. Nossa, é muito isso, mas me veio uma coisa, assim, que eu acho que tem um ponto que a gente muitas vezes fala, eu quero dar uma descansada. Só que, na verdade, as telas, elas cansam mais. Sim. Então, quando você vê, você tá saturado e você tá exausto. E acho que é por isso que tem esse link com o que você falou, dessa ausência de conseguir agir. Porque você já passou tanto tempo ali que você vai ficando meio assim, quando você vai ver, você não tem mais energia, porque você já dedicou tudo aquilo ali. E aí você vai ficando um pouco frustrado, você vai ficando um pouco
nesse lugar da comparação, quando você vê, você não quer fazer nada. Você fala, o que eu tenho aqui pra fazer é tão sem graça, tipo, o que eu vou fazer aqui, sabe? Sim. E aí Não, meio que faz muito você entra sentido nesse isso. lugar de tipo, vou continuar aqui mesmo que acho que é melhor, Aham. sabe? E meio que você usa essa desculpa pra você mesmo, Sim. né? Que é o lugar. E eu acho que assim, é incrível também você trazer esse ponto de tipo, será mesmo que a gente vai ficar refém a um negócio desse? Porque a gente tem que se responsabilizar por algumas coisas, sabe? Sim. É a mesma coisa, tem coisas que tem que ser feitas, que nem a gente falou da última vez. Pô, treinar me faz bem. Então eu sei que eu tenho que levantar e treinar. Celular, tempo demais, não é bom, gera muita comparação. Sim. Você fica consumindo demais, você fica saturado e te gera mais cansaço, dá problema de vista, tem várias coisas que influenciam. Então a gente precisa ter isso como uma conduta, assim, sabe? Como uma coisa de consciência. É quase como a gente pensasse nesse lugar de, tipo assim, é, dessa estratégia reversa, do tipo assim, vou fazer um vlog, então eu preciso saber tudo que eu vou fazer. É do tipo assim, eu sei que isso não me faz bem, então eu não vou fazer isso. Ou vou incluir mais leitura, ou vou trocar o tempo do celular por uma leitura, ou toda vez que eu pegar no celular que eu não tenho nada pra fazer especificamente e direcionada, eu vou pegar um livro, sabe? Você se policiar, porque a gente consegue fazer isso, sabe? É a mesma coisa da alimentação. A gente consegue fazer, só que se a gente tiver na geladeira um monte de tranqueira, ou um monte de salgadinho, ou um monte de chocolate, é óbvio que a gente vai comer, sabe? Então é a gente ter esse controle do quanto as nossas escolhas e esses ajustes são importantes para que a gente consiga seguir aquilo que a gente entendeu como uma melhor conduta pra gente, sabe? Eu acho que é aí que entra o limite, nesse sentido de, o meu limite eu estou determinando um limite pra mim. Quando eu for pegar o celular, ao invés de eu pegar o celular, eu vou pegar um livro. E colocar esse limite é desafiador. E vai ser um processo, porque a gente já está habituado. Pegar ao celular já é um hábito. Sim. A gente vai ter que se desacostumar desse hábito e criar outros hábitos. E é aí que a gente está determinando limites. Então é isso, a gente tem que ter toda essa autopercepção pra gente definir os nossos limites. E aí, meu amigo, não sei, eu, por exemplo, eu acho que eu vou colocar cartazes na minha casa pra eu colocar. Quando você for sentar para assistir série, você não vai sentar, você vai primeiro fazer a sua marmita. Você vai primeiro colocar roupa para lavar, sabe? Porque para você se lembrar. Porque é isso, o hábito ele já tá tão... É hábito, você automaticamente faz. E aí, quais são os avisos, quais são as estratégias que você precisa tomar que vão te ajudar a se desabituar de algumas coisas e criar novos hábitos, sabe? Qual é esse momento? E aí, outra coisa que eu pensei enquanto você tava falando a gente realmente veio nessa vida pra isso? Tipo, sério, a gente veio... A vida é gigante, o mundo é gigante e a gente veio nesse mundo pra ficar na frente de qualquer tela que seja. Total. Ao invés Pensei de muito viver... sobre isso hoje. Tipo... É bizarro. Fiquei insana nisso. Eu falei, cara, e como a gente cai nesse próprio golpe? Total. Por que a gente faz isso surreal. com a gente? Ao invés de a gente pegar e ir passear, andar na rua, caminhar. Ficar 10 horas, sei lá, no parque. Que seja, entendeu? Exato. Mas não 10 horas no celular. Porque se você vai ver a loucura. média de tempo que as pessoas atualmente ficam no celular, tipo, é muito surreal. Sim. De 7 a 8 horas no celular. É muito tempo. E posso falar? E é uma loucura também, porque as pessoas cobram a gente também de ficar no celular. Sim. Por exemplo, porra, por que você demora pra responder no WhatsApp? Por que você não tá presente? Por que você não tá presente? Não sei o que lá. Cara, então você tá me cobrando de realmente, tipo, ao mesmo tempo que as pessoas super se incentivam a sair das telas, em outros Tem uma momentos cobrança, né? você tá cobrando a pessoa também de estar na tela, porque você quer uma resposta super rápida, você quer uma disponibilidade super rápida, você quer uma presença online, ao invés de uma presença pessoal. Tipo, então eu acho muito maluco isso. É que isso é uma coisa que me incomoda muito, assim. Eu até vi um meme esses dias que era... Gente, os meus sonhos são muito simples. O meu maior sonho é desinstalar o WhatsApp. E o meu você sabe disso. Tipo, gente, como eu detesto o WhatsApp. Ai, que ódio que eu sinto. Desculpa o WhatsApp, mas é porque não é o WhatsApp que eu tenho ódio da conduta que as pessoas têm em relação ao WhatsApp. Sim. Eu fico pasmo, assim, me incomoda. E até você falando isso, me deu esses últimos dias, assim, na verdade, acho que nos últimos 2 meses eu tenho me cobrado muito internamente. Porque eu sinto que eu tô falhando com as pessoas que são mais importantes pra mim. No sentido de realmente do nível de atenção que eu dava pras pessoas. E é um pouco complexo pra mim, porque
quando eu tava do outro lado, antes de produzir conteúdo, quando eu via alguém postando algo e às vezes não me respondendo, eu ficava nesse lugar assim de tipo, poxa, mas por que a pessoa não tá dando uma atenção a uma coisa mais real, mais humana, mais relacional, e ela tá ali no digital? E hoje, quando eu tô um pouco nesse lugar de, putz, tem coisas que eu preciso continuar do meu trabalho e que são digitais, e que eu tô criando uma coisa que é a longo prazo, e eu não tô dando conta de, para além desse tempo, porque eu já tô muito saturada de horário, de dar atenção para outras coisas, sabe? Sim. E eu tô entrando nesse lugar, assim, de, putz, às vezes era uma coisa que, cara, todo dia eu conseguia entrar no Facebook, ver se eu não tinha esquecido alguma coisa. Ou, sabe assim, coisas às vezes até básicas, tipo de aniversário, que eram coisas que eu tô sempre, tipo, muito atenta. Ou, tipo, coisas, mandar mensagem pras pessoas, saber como que elas estão, tipo, semanalmente, pra ter esse cuidado. E tem coisas que eu não tô dando conta. Às vezes eu até sei que eu tenho que fazer aquilo, mas na dinâmica do dia a dia, eu não tô tendo tempo nem pra conseguir cuidar de mim mesmo, sabe? Para além dessas coisas que são obrigatórias e que são demandas de vida, né? De responsabilidades e tal. Então, e eu tenho pensado nisso, e foi interessante o fato do presencial, é que eu tenho ficado tão saturada já de ter essas outras demandas no digital e tão direcionadas e pontuais, que tem uma hora que eu falo, às vezes eu tô sem fazer alguma coisa, eu falo, eu quero ler um pouco, tipo, eu quero, sabe? Tipo, alguém me tira dessa realidade aqui, Sim. porque eu também não tô mais aguentando ela, sabe? Tipo, eu quero outra coisa, eu quero uma coisa interessante. Sim. E às vezes você lê um livro, é tão legal. Gente, eu tô lendo um livro que, inclusive, Qual? foi a Fê que indicou, que é Amar é Assim. Eu vou gravar a lista. Gente, leiam esse livro maravilhoso, que eu achei um livro que o cara... Porque, assim, é sobre um término. E aí, no livro, ele fala sobre um término de um relacionamento. Só que o que eu achei muito interessante é exatamente esse lugar de saber que outras pessoas estão vivendo outras coisas e você se conectar com um lugar que é mais da vida mesmo. Você consegue se conectar mais com o que está acontecendo na sua vida, como que você reagiria. E aí, ele começa o livro falando, na verdade, quem narra não é a mulher, é o cara. Só que o cara é tipo eu, entendeu? Ele é tipo igualzinho. Ele seria a minha versão masculina. Tá. E eu achei sensacional, porque ele é muito sensível e é maravilhoso. E eu comecei a me identificar e dar risada. De não estar na minha própria pele, entendeu? Tipo, lendo. E eu achei ótimo, porque toda hora eu quero voltar pra aquele lugar gostoso de, tipo... Ele é um humorista e meio que, tipo, dá meio errado, assim, ele não é muito bom. Mas é muito legal você ter a perspectiva da tua própria vida ou de coisas que você já viveu narradas por outra pessoa também, sabe? E é muito mais legal do que você ficar só vendo uma história que você nem de fato consegue tanto entrar a fundo nas suas emoções, nos seus sentimentos, ou pensar sobre as coisas, sabe? Porque lendo eu fico pensando, gente, o que eu faria nesse momento agora? Ou tipo, será que eu reagiria assim mesmo também? Ou não? Ou, nossa, eu me identifico muito com ele nisso. Sim. Então, assim, nossa, pra mim foi incrível. Então, eu tô amando ler livro. Graças a Deus, consegui voltar a ler. E agora eu só vou ser dos romances. Eu adoro ler romance, gente. Eu fico entre romance e autoconhecimento, romance e É autoconhecimento. que eu tava muito no revezando. autoconhecimento. Aí eu me dei uma cansada, sabe? Sim. Aí o romance, pelo menos, já dá uma corzinha. Acho uma delícia, sim. Tem saído novos estudos de que as novas gerações elas estão gostando mais de absorver conteúdos de podcast. Por quê? Diferente de um vídeo Reels de 15 segundos, 30 segundos, no máximo 1 minuto, aquele vídeo muito rápido não gera conexão. E a absorção, né? Por que o podcast tem crescido tanto, né? A absorção das pessoas. Por que as pessoas estão cada vez mais escutando podcasts? Porque elas conseguem criar essa conexão. Você tem tempo de conhecer mais a pessoa, Exato. E aí gera essa conexão um pouco maior. Então é engraçado que o quanto as coisas elas vão e voltam, né? Um pouco assim. É interessante um pouco isso. E o livro também tem isso, porque eu acho que quanto mais características você tem do personagem, quanto mais você sabe o que ele tá sentindo, o que ele acha, o que ele pensa. Às vezes na série, você interpreta, mas ninguém fala, eu estou pensando isso. Sim. Tem umas falas ali do contexto da narrativa do roteiro. Mas é muito diferente do livro, né? O livro ele vai muito mais, mais a fundo, assim. Não todos, claro, mas... séries tem parte, algumas né? que os personagens são muito bem construídos. Também, e eu acho que as séries que são mais bombadas são quando os personagens são muito bem construídos. É que eu tô muito fora da série, então eu tô falando só do universo. Mas é que esse universo de séries, você assistir... Eu já falei, Friends você tem que assistir, amiga, porque os personagens são muito bem construídos e são muitas temporadas. Então, isso também ajuda um pouco na construção de personagem. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é essa identificação. E um pouco difícil a gente se identificar tanto com algo tão rápido,
né? Total. Queria voltar um pouco nessa questão que você falou, bem breve. Você falou, eu sinto que eu tô falhando um pouco com as relações, né? Eu sinto que é um pouco comum a gente ir pra esse lugar da gente se cobrar um pouco e achar que a gente tá falhando quando a dinâmica da nossa vida muda. Sim, Porque concordo tudo o que a super. gente sempre fez, o momento em que por alguma razão, na dinâmica da nossa vida, a gente já não consegue mais fazer daquela maneira, a gente estranha, né? automaticamente acha que tá falhando. E a gente não lembra que tudo existe o tempo de maturação também. Total. Existe o tempo de você atravessar a ponte. E acho que é exatamente isso. Agora você tá atravessando a ponte pra você se reorganizar nessa nova rotina, sabe? Então eu acho que é isso. A gente já fala, a gente já tá 3 dias que a gente já não fez alguma coisa, putz, tô falhando. E são momentos, E são né? Talvez momentos. nesse período da minha vida que eu esteja dedicando mais a isso, eu vou estar falhando um pouco mais. Exatamente. Assim, É na uma minha fase. percepção. É uma fase. Tudo passa e é uma fase, sabe? Tudo é sempre uma fase. Até a sua fome vai passar uma hora, a vontade de ir no banheiro vai passar uma hora, tudo passa. Mas, e o que eu queria trazer um pouco, voltando pro nosso assunto das telas, é que eu sinto que a gente fica tanto tempo nas telas, né? As pessoas ficam tanto tempo nas telas, porque o momento em que você tá nas telas, você tá absorvendo alguma coisa, você tá vendo, você tá ouvindo, você tá falando com alguém, então a sua mente tá ocupada. Quando você não tá na frente de qualquer tela que seja, a sua mente ela não está ocupada. E esse vazio e esse silêncio, por alguma razão, gera muito desconforto para as pessoas. Total. Então, eu acho que também vale essa autopercepção, essa autoobservação do quanto você consegue ficar no vazio e no silêncio. E não ficar se ocupando e ocupando a sua mente o tempo todo, sabe? Super. Mas eu acho que é exatamente esse ponto, porque é o momento em que você tá 100% com você. Você consegue ouvir os seus pensamentos, suas emoções, o que você tá pensando, o que você tá... É você e você mesmo. Sim. Então é muito desconfortável. E a gente normalmente tá o tempo inteiro fugindo desse sentir, né? A gente não quer sentir o que é desconfortável, a gente não quer sentir nada. A gente quer só se anestesiar. Então, parece ser um caminho mais rápido, né? Eu vou me anestesiar aqui, não sei mais o que eu tô pensando e tal. E eu acho que tem esse lugar, quando a gente fica no silêncio, a gente não sabe nem quem a gente é. Quando a gente não tem essa referência. Quem é a gente sem as referências? Sabe? Quem é a gente sem saber o que os outros estão fazendo? Sim. Se a gente vivesse uma vida sem saber o que os outros estão fazendo, quem a gente seria? Que vida a gente viveria? Eu juro que eu não... Assim, você tem noção disso? Sim. Eu acho muito louco isso. A gente falou um pouquinho sobre isso no episódio de exposição, de Exato. ser vista. Aham. Porque é exatamente isso. Se você não tá vendo nada... Se você não vai ver ninguém, com que roupa você sairia hoje? Exato. Sabe? Eu acho muito... E uma coisa que tá muito linkada com isso que a gente tá falando agora é nesse sentido um pouco do aesthetic. E o quanto tudo vira uma determinação de algo, né? Tem uma palavra isso que agora me fugiu, mas, por exemplo... já queria dar um spoiler de um outro episódio que a gente vai gravar, mas é porque eu tava organizando os tópicos do episódio que a gente vai gravar de final do ano. Mas nesse sentido por exemplo, a pessoa... Existe um perfil específico de uma pessoa que vai na academia fazer musculação. E aí a pessoa, uma menina, tipo, asteric que tá indo fazer musculação. Como é que ela tá vestida? Ela tá com uma calça, legging, aí, ou uns shortinhos, aí ela tá com uma meia um pouquinho mais comprida, um tênis, aquele fone headset, né? Grandinho. E aí tudo vira isso, tudo é esse, tipo, o asteric ou... então você é uma pessoa um pouco mais casual, você é uma pessoa um pouco mais roqueira, você é uma pessoa um pouco mais hippie. Tipo... Tudo vira esses padrões. E o quanto a internet, ela vai intensificando esse padrão, entendeu? Então é isso. Aí parece que você tem que entrar naquele padrão. Ou você tem que entrar aquele estilo asteric daquele comportamento que você quer ter. Que conversa até um pouco com aquilo que a gente falou, que você vai perdendo a sua autenticidade. Porque você tenta se encaixar demais naquilo. Porque é só isso que você tá vendo. Então, sei lá, se você vai vestir uma coisa totalmente esquisita, quem vai ser você? Sim. Sabe? Se ninguém se veste assim. É estranho, né? Exatamente. E aí parece que você não tem uma você não tem um estilo. Totalmente. E a gente escuta, agora que eu falei isso, eu já escutei pessoas falando assim, não sei qual é o estilo dessa pessoa. Mas pra que ela precisa ter um estilo? Porque a gente tenta buscar, né? A gente tenta encaixar, ela parece mais ou menos... É que é claro, a gente tem essa coisa da identificação, a gente quer e o pertencimento, a gente quer pertencer, a gente quer se identificar. Só que ao mesmo tempo, quanto a internet está reforçando 4, por exemplo, os estilos. Existem só realmente 4 estilos? Total. Sabe? Então,
É que a moda, eu acho que entra muito nesse quesito. Demais. E aí a internet entra nisso pra gente. E quantas amigas minhas eu tô ouvindo falar, eu mesma passei, já falei em vários episódios disso, de crise de eu não sei como me vestir. Porque o que eu vejo na internet não é o que combina comigo. Aí quando eu visto, não me sinto eu. Aí eu já não lembro o que eu vestia quando eu me sentia eu. E aí vai virando uma bola de neve. Uma bola de neve. É. E eu até achei engraçado, porque quando a gente foi falando sobre isso, eu me lembrei de uma coisa que é... Eu sempre tive o gosto de usar coisas muito diferentes, né? Então eu tenho isso. Só que às vezes eu fico, assim, desconfortável por me sentir tão diferente. Porque parece que eu estou sendo diferente demais, sabe? Sim. Então, por exemplo, eu sou apaixonada por usar kimono. E o meu kimono é tipo... Kimono da Batian, então, tipo, é um kimono mesmo, sabe? Sim. E você Quase sai uma na capa. rua, a galera fica tipo, o que é isso, sabe? Sim. E parece que é muito esquisito. Ou parece que eu tô numa personagem, assim, sabe? Que as pessoas não sabem quem eu sou ali naquele momento. Sim. E eu preciso sempre me lembrar, Gi, isso é o que você gosta, isso é você, tá tudo bem que ninguém usa dessa forma, sabe? Ou combinar uma coisa diferente que ninguém usa e tal. Sim. Então é muito interessante perceber isso. E até nesses dias, nessa experiência de estar um pouco nas vendas, você vê o quanto as pessoas sempre buscam o mesmo. Ah, eu queria um brinco assim, desse jeito específico que tá todo mundo usando. Aí eu falo, tá, tem, mas posso te dar uma dica? Você que tem essa cor de cabelo, não sei o que lá e tal, eu acho que esse aqui ficaria muito mais legal. Aí a pessoa já se sente no lugar de, caramba, ela tá me vendo e tá pensando em algo que combina para mim, comigo. Sim. E aí já é outra história, sabe? Você já se apropria, você já tem uma alegria, um tom diferente, sabe? Não sei, um brilho diferente, sabe? Do que você sempre fazer a mesma coisa, tudo igual, sabe? E buscar fazer o que as outras pessoas estão fazendo, né? Exato. Só que aí eu acho que... Eu ia dizer cai por terra, não que o seu conselho caia por terra, mas assim, eu acho que a gente fica buscando o que vai combinar com a gente. O momento em que a gente vê o outro, aí parece que tudo aquilo que você já criou e já reafirmou que aquilo é você, entra em dúvida. Aí entra um pouco naquele episódio, o episódio 8, assista aí. Não, e depois também que você expõe, a partir do momento em que você expõe, outras pessoas podem usar isso. E aí pode ser que isso daí vire de várias pessoas também, porque não é só nosso, né? O estilo e as peças é do mundo. Sim. Então vira um lugar um pouco complexo, né? Também, tipo, sei lá, as irmãs são gêmeas. Ai, comprei esse colar, ai, minha irmã também quer. Ou, tipo, não precisa ser gêmea, mas entende? Uma hora você vai criando uma certa, né? As pessoas vão tendo as mesmas coisas. Você vai criando tendências, né? Você vai criando algumas coisas assim. Amiga, achei muito interessante. E eu acho que pra fechar esse episódio... Não sei se você quer falar mais alguma coisa antes. Não, tá. pode falar. Acho que a gente podia criar um compromisso aqui entre eu e você do que a gente vai fazer pra diminuir um pouco o consumo das telas. E acho que a gente pode colocar também um pouco dessa questão de comparação. Um pouco, talvez. Porque eu acho que isso que... Por que a gente busca tanto ficar nas telas? Porque a gente quer ver os outros. Sim. Então, esse consumo da gente querer tanto ver outras pessoas, outras referências, sabe? A gente quer muito ver o estilo de vida de outra pessoa, o quanto a outra pessoa se veste, o conteúdo que a outra pessoa cria. Então, quais compromissos a gente vai fazer aqui entre eu e você? E aí, se você estiver ouvindo aí, se você quiser entrar no nosso compromisso ou quiser complementar também esse compromisso, fica à vontade. Pra gente ficar menos tempo nas telas e se comparar também menos. Eu pensei em uma coisa já. Pode falar. Porque antigamente, e isso na época de 2016, 17, 18, eu fazia uma seleção de 3 influenciadoras que eu queria seguir e eu seguia apenas 3 influenciadoras e todo mundo era silenciado no meu Instagram. Eu não via a vida de ninguém. Você sabia disso? Mas todo mundo? Tipo, todas as pessoas são Amiga, eu silenciadas? não via nada de ninguém. Caraca. Eu não via. Assim, eu via coisas, tipo assim, quero ver uma coisa sua. Quero ver um story seu que você postou. Você ia diretamente Eu ia no meu seu perfil. E eu via. Eu não via nada de ninguém. Então, não era que eu abria o meu Instagram e tava lá várias bolinhas pra eu assistir, sabe? Tinham as 3... assim, não eram as 3 influenciadoras. Eram as pessoas que eu queria ver e ponto final. Eu não via coisa de quem eu não queria ver. Pra perder tempo ali. Então, eu era muito seletiva, muito. Até porque agora, e aí, isso aconteceu uns anos atrás, aí
Tipo, não sei, isso caiu por terra pra mim, não sei, comecei a ver de todo mundo, vídeo, eu acho que eu queria também uma coisa de, eu me senti um pouco não próxima de algumas pessoas, eu senti essa cobrança do tipo, você não vê, nossa, você não viu? E eu ficava me sentindo mal, como se tipo, pô, que crime que eu tô cometendo por não ter visto o story de um amigo, sabe? E aí, eu comecei aí silenciei uma galera, mas ainda tem uma galera silenciada no meu Instagram, mas eu sinto um pouco vontade de voltar a fazer isso, assim, de silenciar e ter um pouco mais seletivo quais influenciadoras de fato eu quero acompanhar. Quem de fato me influencia no sentido positivo. Pra eu seguir elas. De resto, tchau, unfollow. Achei excelente. Achei excelente. E eu achei excelente, inclusive, pra falar de um tema que é muito importante, que é... Gente, eu tenho um problema sério, que eu sigo 7.500 pessoas, que é o máximo do Instagram. Isso é um absurdo. E esse vai ser meu compromisso, resolver. É um absurdo ser o máximo do Instagram, é um absurdo você seguir 7.500 pessoas. Eu segui 7.500 pessoas. Sim, amiga, entendeu? por favor. Então, Eu sigo amanhã 500. já... É que assim, gente, toda vez que eu vou... E aí dá um bug no Instagram, porque aí eu vou... Milka, sua bunda tá aparecendo, filha. Calma aí, gente. Eu vou desseguir e aí ele não deixa eu de seguir. Porque ele acha que eu tô fazendo um comportamento esquisito. E, de fato, meu comportamento esquisito é ter seguido isso. Então, ele tinha que ter me avisado antes. Ele tinha que ter falado, menina, vamos acordar pra vida? Sim. Então, assim, eu devia ter seguido. Mas eu queria falar um ponto que, conforme a gente tava falando aqui, e eu fiquei me percebendo, e eu fiquei muito incomodada, que foi, eu peguei o celular pra anotar, porque eu e a Lê, a gente tava perdendo muitas coisas legais conforme a gente tava falando. E a gente tá falando de um episódio de telas e eu aqui na tela anotando pra poder acompanhar. Sim. Então, eu quero voltar a estimular um pouco mais esse lugar realmente da memória, sabe? E de estimular de verdade isso, sabe? De estar presente pensando, tá, vamos ver como que eu vou administrar pra não esquecer esse conteúdo, assim, sabe? Porque senão é fácil, é cômodo. Eu tenho o celular ali pra dar uma olhada no que eu falei, sabe? Não precisa ser tão rígido desse jeito, porque às vezes é importante, já que a conversa é muito dinâmica. Sim. Eu acho que é difícil realmente você conseguir pegar tudo. Mas eu queria exercitar um pouco esse lugar de tentar não depender do celular enquanto uma ferramenta pra me fazer lembrar das coisas, sabe? Como se eu tivesse me apropriasse mais disso. Nisso do que você tá falando, porque, aliás, eu sinto que é um pouco por isso que a gente tem... Porque a gente fala, putz, a minha memória é muito ruim. A minha memória é muito ruim. Eu acho que é por isso. Por que será, gente? É óbvio que é porque a gente fica... Anota tudo, escreve tudo no celular. A gente não guarda na memória, a gente sempre guarda em algum lugar, e aí, provavelmente numa tela. A quantidade de conteúdo que a gente absorve, a nossa cabeça não é capaz de guardar tudo isso. Então, é claro que ela vai guardar algumas coisas. E aí, como que o nosso cérebro vai saber o que é mais importante ou não? A gente tem que dizer. Exato. A gente que tem que dizer. Então, eu acho que isso é uma questão muito preocupante, aliás. Do quanto a gente fica, o quanto o uso excessivo de tela, celular e absorção de conteúdo tá afetando a nossa memória. Eu achei excelente seu exercício. E eu acho que tem esse lugar também, inclusive, que as pessoas mais novas já estão entrando tudo, não é mais caderno, é tudo tela. Tudo tela. Então, talvez seja muito legal a gente fazer um exercício de, em alguns momentos, estar um pouco mais no papel, sabe? Tá em alguma coisa que a gente exercite para além de ficar fazendo tudo no computador, sabe? Sim, Porque é isso, mas a gente vai passar, sei lá, cara, quantos cadernos a gente não tinha? Eu amava fazer compra de material escolar, gente. Também amava. Eu achava tudo, era um momento ápice, era uma delícia. E hoje em dia não tem mais isso, porque é tudo iPad, computador, tablet, sei lá o quê. Então, não sei, assim, eu acho que é um ponto importante pra pensar, assim. Sim. Eu pensei em um compromisso que a gente já faz, só que eu acho que a gente pode intensificar e a gente jogar aqui pra galera que escuta a gente. Tô até com medo. Tô até com medo. Eu e a Gi, a gente tem costume de... É que eu não sou muito boa com coisas manuais, tá? Então, o que eu achei que eu me divirto e é uma delícia pra mim... E eu fazia... Quando eu morava sozinha, eu fazia muito. Aí eu dei uma parada, no passado eu não pintei um vasinho. E aí eu voltei agora a pintar vasinhos. Eu adoro. Eu comprei vários vasinhos pequenininhos, nesses gardens, assim. E aí eu pinto. Coisas manuais. Coisas manuais. Então, eu acho que a gente faz um pouco, só que eu acho que a gente pode intensificar. Por quê? Ao invés de chegar do trabalho e ficar horas assistindo alguma outra série, pinta um vasinho, acende uma vela, toma alguma coisa, acende um incenso, sabe? Eu acho que coisas manuais são ótima substituição. Uma coisa que também eu faço, mais com os meus amigos, eu e o Caio, a gente começou a fazer muito juntos, a gente comprou jogos.
que dá pra jogar em duas Sim, pessoas. demais. E aí a gente tem um que a gente joga que se chama Azul. É muito bom. Ai, se a gente tiver tempo, vamos jogar hoje. Você vai adorar, você vai amar esse jogo, amiga. Então eu acho que jogo de tabuleiro também é uma ótima atividade pra você fazer, tipo, com seus amigos, ou com uma amiga, ou com quem você mora junto. E aí é gostoso jogar jogo. Eu e o Caio, a gente joga uns jogos juntos. A gente às vezes joga buraco, joga tranca, essas coisas. Eu acho que ter tudo isso pra que dar um respiro. Você vai quebrar a tela. E tem a questão também de que tem um sensorial, né? Tem uma. Sim. Tipo, você tá usando o seu sentido, sua percepção, suas conexões e tal, só que não de um jeito ruim, de um jeito que você tá interagindo com as pessoas de verdade. As pessoas Sim. estão ali, né? Então isso é. Achei Achei legal. E faz tempo que a gente não joga. A gente sempre fala que vai combinar, nunca faz. Faz tempo que a gente não joga. Nossa, é que no último eu mandei muito mal. Mandei muito mal, meu Deus do céu. Mas qual mais compromisso a gente vai fazer? Ai. Qual que você sente aí? Eu ia falar disso, né? De não começar tão cedo no trabalho, mas eu sei que nesse momento da minha vida eu não vou poder cumprir com isso por uma questão de carga horária, sabe? Mas talvez eu acho que um compromisso que eu quero ter e continuar, que eu já comecei, é esse uso bem direcional, sabe? Sim. Quando eu tô produzindo conteúdo, eu vou produzir o conteúdo e sair, e não ficar consumindo assim, loucamente, sabe? Sim. Ter isso mais regrado comigo mesmo, que é um compromisso interno. Mas Sim. eu quero me policiar quanto a isso, Eu continuar acho bom. nisso. Sim. Eu acho que pra mim, eu queria, eu de fato, eu queria parar de tentar pegar o celular tão cedo. Eu e a Gi, gente, o horário que a gente doido. mais se fala é 5 horas da manhã, Jesus tá? Cristo. Juro por Deus, as nossas conversas, é tipo assim, 5h40 a gente tá malucas, conversando muita coisa. Fritando nas ideias, no cronograma, nas planilhas. Aí, 5h40 da manhã, ou a Não gente já tá recomendo. rachando o bico, ou a gente já tá chorando pra caralho. E tipo, amiga, não tô bem. Hoje que horas que era? Que tipo, amiga, não tô bem. Acho que era umas 7. Era cedo. Que hoje é domingo, Não mas tão era umas cedo, 7 da manhã. Sei lá. Milka, desce, filha, que fica seu bumbum aparecendo na câmera. Mas eu acho que eu quero esse compromisso de eu acho pegar bem o celular um pouco mais tarde, assim. Gosto da ideia. Eu acho importante. Tinha uma... Lembra a época que eu fazia a rotina que eu ia com as cachorras pro parque? Aí eu não pegava o celular. Eu lembro que você respondia mais tarde. Eu respondi a partir da... Eu só abri o celular depois das 8 da manhã, que já é cedo. Aqui, pra quem acorda 5 horas da manhã, 8 horas da manhã, eu já tava tomando banho. Não, eu já tava tomando banho pra ir pro trabalho. Aí era a hora que eu lembro que era isso. Eu voltava da corrida, eu ia tomar banho, aí eu ligava o celular. Sim. Tipo, tirava do modo avião, essas coisas, sabe? Aí eu colocava, porque eu não... E eu acho que tem uma coisa que você fazia, e você é muito boa nisso, de delimitar mesmo. Então, por exemplo, você trabalha também, né? Mas você delimita o horário que você entra lá. E aí você se entrega e se joga de cabeça e faz tudo. Mas eu tenho essa dificuldade de separar, sabe? Às vezes eu tô fazendo outra coisa e quero voltar a fazer as coisas do podcast. Sim. Sabe? E aí é muita coisa e você fica muito imerso. Porque aquela vez que eu comecei a fazer os conteúdos, eu queria até o fim. Eu vi. Entendeu? E aí eu fiquei maluca, alucinada pra acabar. Eu e a gente criou uma planilha de conteúdos. Não, ó, vamos fazer pra isso, fazer ao longo isso. do tempo. Era até o final do ano, gente, era até dezembro. De repente, a Giovana, eu falei, pô, amiga, você arrasou, você já fez tudo, assim, não precisava, mas tá ótimo, que bom. Tipo, mas eu acho que são jeitos e jeitos. Você gosta de fazer momentos, tudo? sim. Porque Pra me organizar mais, você isso queria, me ajuda. Você queria deixar feito, e eram conteúdos que dava pra deixar feito, ótimo, excelente. Acho que a gente tem que se conhecer também, sabe? Acho que a gente só tem que tomar cuidado pra não ficar maluca, porque, por exemplo, no meu trabalho, eu não posso querer terminar a semana fechando tudo. Nunca vou conseguir terminar mas esse a ponto que lista eu tô infinita de coisas que eu preciso fazer no trabalho, por exemplo. Nunca. Exato. Nunca. Na casa até consigo. Preciso lavar a roupa, preciso lavar a louça. Terminei a casa. A casa tá intacta. Só que o trabalho nunca vou conseguir. Porque nunca vai chegar um momento que eu vou falar, que engraçado, não tenho mais nada pra fazer. Não, foi isso. Mas é por isso, tipo, aquele final de semana eu tinha 4 horas pra ficar direto fazendo só isso. Sim. Só que é isso que eu não quero entrar, entendeu? Do tipo, eu não vou ter 4 horas o tempo inteiro pra ficar dedicada a fazer esses posts, entendeu? Então eu preciso equilibrar pra também não ficar só ali na tela. Porque senão eu já trabalho de segunda a sexta, de segunda a sábado. E aí trabalhar domingo também o dia inteiro, aí eu não tenho final de semana. Então é isso que eu acho que eu preciso estar atenta pra dosar, sabe? Vai ter que olhar isso. E eu acho que nessa parte de olhar isso é criar rituais. Acho que é isso. Porque eu acho que esse que você falou da minha... Eu coloco uma...
delimito o momento que eu vou entrar, porque são rituais que eu já criei. Eu já criei rituais até no meu esquema de trabalho. Sim. Então, tipo, eu chego, eu já sei o que eu faço. Eu vou abrir meu e-mail, eu vou fazer isso, aquilo, não sei o que lá. Eu criei um tipo de ritual que é a forma como eu me organizo na semana. E aí, fechou. Amiga, achei interessantíssimo. Gente, o que vocês acharam desse episódio? A gente ia tentar fazer um episódio mais curto, mas esse tema não tinha como, deu, cara. gente. Agradecer a minha amiga querida pelo tema, porque realmente acho que a gente precisava falar disso. É um tema muito importante. Eu acho mesmo. Acho que foi uma pauta bem Foi uma essencial. ótima sugestão de tema, muito obrigada. E a gente teve participação especial das cachorras, quem tá assistindo por vídeo no YouTube, ou no Spotify também tem vídeo. O que você acha, Milka? Essa é a Milcola, gente. Essa é a minha cachorra super ansiosa. Mamãe, passa mais tempo comigo no parque. Ela é muito doida. Ela me puxou, gente, ela inteira eu, tá? Ela fala muito, ou seja, ela late muito, ela é muito ansiosa, é muito agitada e bonita. E a Mel já foi lá com o pai dela, porque ela é fã do pai. Se bem que ela me seguiu na rua, né? Ela me escolheu, mas tudo bem. Agora ela é apaixonada pelo pai dela. Enfim, nesse episódio vocês conheceram meus cachorros. Gente, obrigada por terem assistido até aqui. Ai, meu Deus.